gente! Uma alegria estar aqui de volta mais uma vez, poder partilhar com vocês, mulheres maravilhosas, essa providência de Deus, né? Eu sempre digo que é um cuidado especial de Deus quando nós temos a oportunidade de parar a nossa vida de mulheres, de mães, de esposas, de profissionais, para deixar Deus cuidar. Então, é um privilégio muito grande nós estamos aqui hoje. Estou feliz porque eu tenho vindo a Maringá algumas vezes por causa do Rafa, né, Rafa? Né? Vou puxar você pro centro cada gravação. Tá bom. E o Rafa tem me dado esse presente de sempre estar aqui com vocês. E eu tenho certeza que Deus já está fazendo muito, mas tem muito ainda para fazer. Porque Deus não se cansa de nos amar e, sobretudo, não se cansa de fazer em nós aquilo que precisa ser feito e que só Ele pode fazer. Amém? Amém. Olha para essa mulher linda que está do seu lado e diz assim para ela. Olha bem no olhinho dela. Diga assim para ela: você é extraordinária. Você sabe o que significa a palavra extraordinária? Sabe? Extraordinária é além do normal. Já parou para pensar que você é além do normal? E não é além do normal porque você quer, mas porque Deus quis que você viesse a esse mundo para ser além do normal. Amém? Amém. Então, para essa extraordinária, você vai cantar comigo e com ela. Qual é a chave? Qual é o segredo que abre as portas do teu coração? Qual é a chave? Qual é o segredo que abre as portas do teu coração? Por que não falar se Ele quer te ouvir? Por que se esconder se Ele está aqui? Por que não aceitar se Ele quer te dar? Por que insistir em resistir? Pois Ele tem tanto pra te falar. Quer te amar, te perdoar, mas é você que tem que abrir o coração. Canta, vai! Deixa Jesus te consolar. Deixa Jesus te dar a tua salvação. Deixa Jesus te consolar. Deixa Jesus te abençoar. Deixa Jesus te dar. Vai se assentando e vai cantando. Qual é a chave? Canta você, vai. Qual é o segredo? Abre as portas do teu coração. Mais uma vez. Qual é a chave? Qual é o segredo que abre as portas do teu coração? Canta para essa extraordinária que está do seu lado. Por que não falar se Ele quer te ouvir? Por que insistir em resistir? Pois Ele tem tanto pra te falar.
quer te amar, te perdoar, mas é você que tem que abrir o coração. Deixa Jesus a tua salvação. Deixa Jesus e olhando bem no olhinho dela agora, olha bem no olhinho dessa extraordinária. Você conhece bem ela? Sim. Ó, é conhecer ao ponto de uma saber da vida da outra, que se uma morrer, a outra também vai ter que ir. Senão você tá perdida. Nesse nível, você conhece? E aí, olhando para ela, no olhinho dessa extraordinária, que você conhece muito bem, aí você vai cantar para ela agora isso. Deixa Jesus. Canta. Deixa Jesus. Pode olhar no olhinho dela que ela não vai morder. Deixa Jesus tirar a tua salvação. Mais uma vez, para acabar, vai lá. Deixa Jesus te abençoar. Deixa Jesus te dar a tua salvação. Amém. Gente, coisa boa, né? Porque nós mulheres, nós temos isso, né? A gente, quando é amiga, a gente conta tudo e mais um pouco, não é? E aí eu sempre digo, tem pessoas que sabem da nossa vida coisas que ninguém mais sabe. Mas graças a Deus que nós temos umas às outras pra gente, de verdade, caminhar junto nesse processo maravilhoso que Deus tem para nós. Eu não sei, porque eu cheguei aqui agora às 6 e pouco, eu não sei se vocês já leram toda a passagem do tema que é o encontro. Vocês já leram hoje? Porque a passagem é Cântico dos Cânticos 4, né? Vocês não leram então. Quem está com a Bíblia aí, pode pegar, por favor? Quem não tiver a Bíblia, gente, hoje dá para ter a Bíblia até no celular, né? É só baixar aí. Mas se você não baixou, não tem problema. Depois... Cântico dos Cânticos. Aí você pode procurar aí. Cântico dos Cânticos 4. Acharam? Vai, não tem problema não, eu espero. Cântico dos Cânticos, capítulo 4. Uma palavra linda, 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 linda. Achou aí? Gente, vem depois de Eclesiastes. Depois de Eclesiastes 4. A gente vê intimidade quando a gente não acha, né, gente? Sim ou não? Sim. A falta ou o excesso? O excesso sempre é bom. Nesse caso. Ok? Acharam? Quem não achou,
Quem não trouxe a Bíblia, anota aí. Cântico dos Cânticos 4. Uma palavra linda. Linda, linda. Então vamos lá. Tu és bela, minha querida. Tu és formosa. Através do teu véu, os teus olhos são como pombas. Teus cabelos são como um rebanho de cabras, descendo impetuosas pela montanha de Galaade. Teus dentes são como um rebanho de ovelhas tosquiadas, que saem do banho. Cada uma leva 2 cordeirinhos gêmeos, e nenhuma há estéril entre elas. Teus lábios são como um fio de púrpura, e graciosa é a tua boca. Tua face é como um pedaço de romã debaixo do teu véu. Teu pescoço é semelhante à torre de Davi, construída para depósito de armas. Aí estão pendentes 1000 escudos, todos os escudos dos valentes. Os teus 2 seios são como filhotes gêmeos de uma gazela, pastando entre os lírios. Antes que sopre a brisa do dia e se estendam as sombras, irei ao monte da mirra e à colina do incenso. És toda bela, ó minha amada, e não há mancha em ti. Gente, olha que coisa linda. Aqui, os encantos da esposa, podemos dizer que é o encanto da mulher. Tudo aqui descrito, né, de uma maneira figurativa, né? Dizer que os dentes são como rebanho de ovelhas tosquiadas que saem do banho, né? Os seus seios são como filhotes gêmeos de uma gazela pastando entre os lírios. Ou seja, aqui está dizendo, não fica imaginando que você... Já estou pensando. Ela ali estava rindo, eu acho que ela já estava imaginando ela como filhote de gêmeos aqui, né? Não sei. A sua risada deu a entender isso. Mas enfim, esse jeito aqui figurativo, né? É para dizer que tudo é perfeito, tudo é belo. É uma maneira de dizer para nós que nós somos uma das coisas mais lindas que Deus fez. Sim ou não? Sim. Agora, sabendo disso, e vendo aqui em Cântico dos Cânticos, a palavra, ela vem descrever os encantos de nós mulheres, dessa maneira figurativa, mas que representa o bonito, o belo, a força. Mas muitas vezes nós esquecemos de tudo isso que nós somos. Ou muitas vezes nos fizeram esquecer daquilo que nós somos. Ou muitas vezes eu, através das minhas escolhas, através das minhas feridas, fui esquecendo aquilo que realmente eu sou. Eu não sei se você, quando foi ouvindo e lendo a palavra, você se colocou nela. Talvez você não tenha se colocado. Mas tenta se colocar dentro dessas características que resumem
na graciosidade que você é, no poder que você tem, na beleza que você tem. Diz que os escudos, que nós somos os escudos dos valentes. Tenta se colocar aqui. Vê se você olhando aí, vai olhando a palavra, vai passando os olhos aí na palavra. Quando começa, tu és bela, tu és formosa. Através do teu véu, os teus olhos são como pombas. Tu és bela, minha querida. Tu és formosa. Você consegue se ver aí? Consegue? Você consegue ver que você é tudo isso? Ou você diz assim para mim: eu não sei se eu sou tudo isso. Eu não sei se eu consigo me sentir tudo isso. E aí não tem problema, tá? É legítimo também você não se sentir, porque pode ser que, como eu disse, algumas coisas tenham feito você esquecer disso. E quando nós viemos para um encontro como esse, nós estamos dando a oportunidade, então, de Deus nos relembrar aquilo que nós realmente somos. Lembra que no início você falou para essa mulher que está do seu lado: você é extraordinária, você é além do normal. Isso é o que o Senhor fez em nós. E se hoje, porventura, eu não estou conseguindo ser isso no meu casamento, se eu não estou conseguindo ser isso nos meus relacionamentos, na minha maternidade, ou até mesmo como mulher, aqui, sozinha, algo precisa ser feito, algo precisa ser curado, algo precisa tomar o lugar certo dentro de mim. Você consegue entender isso? Que a palavra de Deus está dizendo aquilo que você é, mas muitas vezes o seu coração nem acredita em tudo isso que você é. Mas você estando aqui, eu quero dizer para você, amanhã, quando terminar esse encontro, eu tenho certeza de que, se nessa pergunta que eu te fiz, isso tudo que eu li, você se sente assim? Se você falar não, Adriana, eu não me sinto tudo isso, eu tenho certeza que até o final desse encontro, Deus vai mudar isso aí no seu coração. Você crê nisso? Sim. Mulheres, nós somos sensíveis. E se por um lado a nossa sensibilidade às vezes faz com que as coisas pesem mais para nós, né? Por outro lado, a nossa sensibilidade também dá essa abertura para que Deus possa fazer aquilo que Ele precisa fazer. É um privilégio. Nós, mulheres, temos essa sensibilidade. Ou seja, você estando aqui, você está dizendo para o Senhor: Senhor, tudo isso que eu sou, que a Tua palavra diz, e que eu não consigo ainda me sentir, porque o Senhor sabe aquilo que eu estou vivendo, o Senhor sabe da minha caminhada até aqui. Mas eu sei que até o final desse encontro, maravilhas o Senhor vai fazer em mim. Amém? Amém. E aí, gente, há um processo a ser feito. Porque todas nós, aqui, sem exceção, todas nós somos
belas, queridas, formosas. Todas nós. E todas nós, da mesma forma, trazemos as nossas marcas, as nossas dores, aquilo que nós esquecemos lá no meio do caminho, aquilo que roubaram de nós, aquilo que desconstruíram em nós, que faz com que a gente não se veja nessa palavra. E enquanto eu preparava esse momento para vocês, porque a gente vai pedindo para Deus, né? Dar a direção. O Rafa tinha me dado um norte, mas eu queria muito que Deus falasse e que tocasse naquilo que a gente mais precisa. E aí eu dizia assim, mas não tem segredo, porque assim como você, eu também estou no processo, eu também preciso. E se nós formos ver ali na Sagrada Escritura, todos aqueles que queriam ser curados, que muito mais do que querer, precisavam ser curados, Jesus perguntava para eles. Jesus perguntava: você quer ser curado? E todos aqueles que disseram sim, eu quero, nunca mais foram as mesmas. Então é necessário querer, é necessário sair, é necessário se dar ao trabalho de mexer em lugares, em coisas que a gente precisa mexer. É necessário que, como a gente cantou aqui agora, a gente abra o coração mesmo. Não abre apenas janelinhas, mas que a gente abra o nosso coração mesmo. Porque se você falar para Jesus nesse encontro: Jesus, eu quero ser curada. Porque quando você se inscreveu para esse encontro, você já deu o primeiro passo. Agora o próximo passo é você responder para Jesus: eu quero. O Senhor sabe que eu quero. O Senhor sabe que eu preciso. E nós mulheres temos uma virtude que é muito nossa. Uma ou outra que não tem essa virtude, mas eu acho que a grande maioria das mulheres, senão a gente não conseguiria ser mãe, senão a gente não conseguiria dar conta de tanta coisa, né? Resolver 2 coisas ao mesmo tempo, 3 às vezes. Isso é uma virtude que é nossa. Nós somos pessoas que não se acomodam naquilo que não... A palavra não é que não está dando certo, naquilo que não é para nós. Sim ou não? Por isso que Deus deu a maternidade para nós. A gente é resolutiva. A gente é proativa. A maternidade nos dá esse presente, né? Ser proativa, de pensar. Mãe, a gente que é mãe, a gente é psicóloga, a gente é médica, a gente é professora, né? O que mais que a gente é? Cozinheira. O que mais? Motorista, Uber. O que mais que a gente é? Vai falando. Cozinheira, faxineira. A gente é tudo. Ou seja, o Senhor deu para nós mulheres já essa virtude. Então essa virtude já é uma das características que faz com que a gente queira se mover, queira sair do lugar que não é nosso, queira mudar aquilo que precisa de uma solução, queira romper com algo que precisa ser rompido. Isso é nosso. E é uma graça tão grande. Eu não sei você,
Nós temos os nossos maridos, e aqui a gente não vai tirar o valor, o mérito deles em hipótese alguma. Mas quando acontece alguma coisa, quem que o filho chama? Madrugada chama pai? Nunca. Acontece, um coleguinha bateu, alguém que chama? Mãe. Enfim, isso é nosso. Então Deus nos deu essa virtude, né, de nós queremos resolver, queremos sair de uma situação que precisa ser resolvida. E você estar aqui nesse encontro hoje é você dando carta branca para Deus, para dizer assim: ó Senhor, estou aqui, eu estou aqui, pode arrumar tudo, pode fazer faxina, pode colocar as coisas no lugar. Se hoje eu não me sinto bela, se hoje eu não me sinto formosa, se hoje eu não me sinto capaz, se hoje as minhas frustrações me prendem, se hoje eu vivo uma situação de prisão mesmo no passado, de coisas que não deram certo, hoje aqui, Senhor, mais uma vez, com a virtude que o Senhor me deu de resolução, de dar solução, de mudar o rumo das coisas, eu estou aqui, Senhor. Então, diante da pergunta que Jesus faz para você: você quer ser curada? Você quer ser transformada? Você quer ser liberta? Você quer ser reconstituída? Você quer ressignificar a sua história? Sim. E aí nós damos resposta a essa música que nós cantamos. Qual é a chave? Qual é o segredo? É um coração disposto a submeter a tudo aquilo que Deus precisa fazer, a tudo aquilo que Deus precisa realizar em mim. Coloca a mão aí no seu coração um pouquinho, fecha os seus olhos, porque nós cantamos justamente isso. Deixa Jesus. Para você, minha irmã, que veio com esse coração desejoso. Para você, talvez, que quando eu li a palavra, você disse: poxa vida, mas eu não me sinto tudo isso. E a partir dessa resposta que você dá hoje, cura, Jesus, me cura, me liberta. Esvazia-me, Senhor, daquilo que tem me tirado a certeza do meu valor. Tira, Senhor, me tira da situação de vítima. Me tira, Senhor, da situação de aprisionamento. Me tira da situação de tristeza, de desânimo. Me tira, Senhor, da situação na qual eu me sinto com as mãos amarradas, com os pés atados. Eu quero, Jesus. Eu quero. Deixa Jesus te consolar. Deixa Jesus te abençoar. Deixa Jesus te dar a tua salvação. Deixa Jesus te consolar. Deixa Jesus te abençoar. Deixa Jesus te dar a tua salvação.
E vai dizendo aí no íntimo do seu coração: é isso, Jesus. Eu preciso deixar. Eu preciso, Senhor, nesse encontro abandonar aquilo que tem sido um fardo, aquilo que tem sido um peso para mim. Eu quero, Senhor Jesus, ser curada para curar. Eu quero, Jesus, nesse encontro ser amada para amar. Eu quero, Jesus, nesse encontro ser perdoada para perdoar. Eu quero, Jesus. Vai dizendo para Jesus, minha irmã. Vá falando aí no íntimo do seu coração. Porque Jesus não só perguntava para aqueles que ele encontrara: você quer ser curada? Muitas vezes ele perguntava: o que você quer? O que você precisa? Ele sabia, mas ele perguntava. Eu quero voltar a enxergar, Jesus. Eu quero voltar a ouvir. Eu quero voltar a andar. Eu quero voltar a sorrir, Jesus. Quantas de nós chegamos aqui com uma ausência de alegria na vida, com uma ausência de uma alegria verdadeira no coração? Quantas de nós chegamos aqui sobrecarregadas? Quantas de nós chegamos aqui com os ombros cansados? Quantas de nós chegamos aqui sem forças? Jesus quer ouvir da sua boca: Jesus, reanima as minhas forças. Jesus, me dá a graça de perdoar. Está tão difícil perdoar, Jesus. Jesus, me tira dessa situação que tem me amarrado a um passado. Tira, Jesus. Apaga da minha mente as mágoas, palavras que eu ouvi. Vá falando para Jesus. Porque, minha irmã, você veio para esse encontro porque Deus quer que você saia daqui amanhã curada, livre, restaurada, liberta. E Ele deseja, assim como fez com aqueles que Ele encontrava, Ele deseja fazer em mim e em você. Você decide hoje sair de onde você está para chegar aonde Deus quer que você esteja. Diga isso para Jesus. Eu decido, Jesus, sair de onde eu estou para chegar aonde o Senhor quer que eu esteja. Essa é a sua palavra para o Senhor hoje. Talvez você esteja longe de onde Deus quer que você esteja, mas não importa. A sua decisão hoje abre portas para toda a cura que Deus tem para fazer. Deixa Jesus te consolar, deixa Jesus te abençoar, deixa Jesus te dar a tua salvação. Deixa Jesus te consolar, deixa Jesus
Deixa Jesus te dar a tua salvação. Sabe por quê, meninas? Nós somos herdeiras do Pai. E muitas vezes nós estamos como mendigas. Nós somos herdeiras de um Deus que nos escolheu, que nos separou. E muitas vezes nós estamos nos arrastando. Muitas vezes nós estamos aos trapos. E eu sou filha, herdeira de Deus. O que tem te feito esquecer disso? Que você é herdeira de Deus? O potencial todo que você tem, o dom único que você tem e eu tenho. E eu digo para você que Deus quer fazer mesmo, porque nós, como eu disse no início, a nossa sensibilidade, ela também, quando nós somos feridos, ela potencializa isso em nós. E é por isso que Deus precisa fazer. E é por isso que eu preciso insistir. É por isso que eu preciso sair do meu comodismo. E procurar Jesus no sacrário, e procurar Jesus na comunhão, e procurar a confissão, e procurar na minha oração pessoal. Eu preciso. Uma vez, a Gema Galgani estava em oração e Jesus perguntou para ela: eu não sou o seu esposo? E ela disse: sim, Jesus, você é meu esposo. E Jesus diz assim para ela: e por que você não conta tudo para mim primeiro? Por que você não fala tudo para mim primeiro? Se eu sou o seu esposo. O lugar onde Deus vai nos refazer é aos pés dele. O lugar que Deus vai nos restaurar é aos pés dele. O lugar que Deus vai nos sustentar é no altar. O lugar que Deus vai fazer com que a gente recomece é no confessionário. Esses lugares. E você veio aqui para isso. Para lembrar que você é extraordinária. Para lembrar que você foi escolhida, separada. Para que você viesse a esse mundo e cumprisse uma missão. E Deus que me livre a gente cumprir a missão mais ou menos. Deus que me livre disso. Deus que nos livre de sermos mulheres que vão carregando a vida, que vão empurrando a vida. Deus que nos livre disso. Sabe por quê? Porque primeiro que Deus não merece. A gente precisa honrar a missão que Ele nos deu. Ele não merece que nós vivamos aqui arrastando, empurrando com a barriga. Segundo, que nós não merecemos. E terceiro, que aqueles que estão conosco não merecem também o pior de nós. Para nós curarmos, nós precisamos ser curadas. Para nós amarmos, nós precisamos ser amadas. Para nós perdoarmos, nós precisamos ser perdoadas. E Jesus assim, escancara tudo isso para nós. Quer fazer isso em nós para que a gente de verdade consiga ter bom êxito naquilo que Ele nos confiou. A gente está vendo hoje, nos dias de hoje, no mundo de hoje, gente, muito perto, não precisa nem ir muito longe. Você deve ter alguém por perto. Os casamentos se acabando,
filhos se perdendo, pessoas com altos problemas psicológicos, com tanta coisa que foi acumulando. Sim ou não? E nós reconhecemos, nós sabemos o caminho. Muitas pessoas não conhecem o caminho. Cabe a nós apontar para elas também. Mas muitas pessoas não querem também viver. Não é verdade? Mas nós reconhecemos, nós não temos o direito de viver a nossa vida, a nossa missão mais ou menos. Eu preciso ser plena naquilo que Deus me confiou. Eu preciso me sentir bela, formosa. E quando a gente fala isso, não é beleza estética. Estética também ajuda, né? De vez em quando o que está caindo a gente levanta, né? Os brancos a gente esconde, faz umas mechas loiras, né? Mas enfim, a gente se cuida, a gente tem que se cuidar, viu, gente? Que é uma outra questão que às vezes o tempo e a rotina vai roubando de nós. A nossa feminilidade. Nós nascemos para nós sermos de verdade, cuidarmos de nós mesmas, né? Uma vaidade dentro de um nada exagerado, mas um pouquinho a gente precisa ter. É igual aquele povo que casa e não se arruma nunca mais. Vai dormir com blusa de político. Pelo amor de Deus, né? Não raspa mais o sovaco, como diz o Padre Léo. Gente, a gente vê isso. Será que é só eu que vejo isso no Rio de Janeiro? Ou vocês veem também assim? Tem mulher que assim, pediu a vida toda um príncipe encantado, aí o príncipe veio e ela vira bruxa, né? Pelo amor de Deus. Então a gente precisa cuidar da nossa... Igual eu falei, essa mulher, olha que mulher maravilhosa. A mãe, que o Rafa chama sempre, né? Eu falei para ela, na hora que eu encontrei com ela, falei, gente, você tá linda. É uma serva de Deus, assim como eu, assim como cada uma de nós. Linda, se arrumar. Primeiro para Deus, né? Para Ele. E arrumar para nós mesmas. Como é bom você olhar no espelho e falar, nossa, hoje eu estou bonitinha. Sim ou não? Sim. Precisamos resgatar isso, porque até isso, muitas vezes, vai sendo tirado de nós e a gente vai se acomodando nisso. Não podemos. Isso faz parte da missão que Deus nos deu. Papa Francisco diz que nós somos o perfume do mundo. Eu preciso levar isso a sério. Então, cuidar do nosso físico, cuidar da saúde. Não é para ir para a academia para ficar sarada, mas para cuidar da sua saúde. Não cuidar da saúde também é uma ofensa. É dizer não a essa missão que Deus nos deu. Ou seja, nós nascemos para viver a plenitude do nosso chamado. E aí vamos lembrando, vamos esquecendo disso, vamos esquecendo da nossa feminilidade, vamos esquecendo às vezes de ser esposa. Adriana, mas eu estou muito machucada. Eu fui muito machucada pelo meu esposo. A nossa relação hoje é aquela assim, ó. Estamos juntos, mas não dá para viver assim, gente. A gente precisa correr atrás. Aonde foi o erro? Qual foi o prejuízo? Vamos correr atrás. Procura ajuda, procura oração, procura direção espiritual. Ah, mas meu marido não participa. Você reza por ele, você faz a sua parte. Se você fizer bem a sua parte, gente, se nós soubéssemos o poder que nós temos nas mãos com os nossos maridos,
Se você tem um marido que não está indo para a igreja, desculpa dizer, mas é porque você não está fazendo bem o seu papel. Porque é o seguinte, a gente tem o poder de levar os nossos maridos para Deus. A gente tem um jeitinho que só a gente sabe fazer. E não é apelativo, não. Não pense você que é com segundas intenções, não. A gente tem um jeito, Deus colocou isso em nós. Nós podemos conduzir o nosso esposo, os nossos filhos para Deus. Tudo isso é viver de verdade aquilo que Deus nos chamou a viver. Porque como eu disse, acho que eu disse aqui, Rafa, no outro encontro, eu falava sobre isso. O que adianta estar na igreja, ser feliz com todo mundo e chegar em casa, né? Ser a estupidez em forma de gente. Não adianta. O que adianta levantar a mão, adorar Jesus, chorar, se prostrar, mas chega em casa, é uma mãe que não oferece o seu melhor. Gente, a gente é curado para curar. A gente é amado para amar. Se na minha casa eu não levo tudo aquilo que Deus está fazendo em mim, é como eu pegar uma joia e jogar no lixo. Então, com tudo aquilo que você falou, aquilo que Deus quer fazer em você, precisa fazer em você, de verdade, como eu cantei, deixa Jesus fazer por inteiro. Deixa Jesus aí tocar no seu coração, quebrantar o seu coração, se o seu coração ainda tem mágoa. Deixa Jesus, você se rende mesmo, sabe? Abre o seu coração, fala, Jesus, a minha resistência é essa. Seja objetivo, seja claro com Jesus. A minha resistência é essa. Eu não tenho vaidade, Jesus, eu tenho preguiça de me arrumar. A minha resistência é essa. Jesus, olha, eu não consigo assim, sabe, viver uma sexualidade plena. A minha resistência é essa, Jesus. Diga para Jesus. Eu trago coisas lá do meu passado que hoje refletem no meu relacionamento. Diga para Jesus. Não viva a sua missão mais ou menos. Porque se a gente não honra aquilo que Deus nos chamou a fazer, nós sacrificamos o plano de Deus para a nossa vida. Se eu não honro, se eu de verdade não dou passos concretos, se eu não deixo Deus fazer, se eu vou colocando limites até onde Deus pode ir, eu sacrifico aquilo de belo que Deus tinha para fazer em mim e através de mim. Porque quando eu honro também a Deus, quando eu digo, Senhor, eu sei o meu chamado, e apesar de, eu quero, eu vou, eu preciso, a restauração vem, a graça vem, o milagre vem, a transformação vem. Nós estamos aqui, olha, num banquete. Não vá para casa só com as migalhas. Leva o banquete todo. Porque se você levar esse banquete todo, a começar por você, tudo vai ser diferente. A começar por você.
tudo vai ser diferente. Você acredita nisso? Sim. Porque olha só, em um tempo onde as coisas estão tão dissolúveis, né? Eu preciso testemunhar o concreto de Deus na minha vida. Eu preciso ser o concreto de Deus na minha casa, para que as pessoas sejam tocadas e transformadas. Eu preciso. Você precisa. E diante disso, nessa certeza de que Deus pode e Ele quer fazer, nós lembramos de quantos a gente ainda tem para levar para Deus. Não é verdade? Então, extraordinária, formosa, bela, querida, você não está sozinha. E você veio aqui para se fortalecer e ser, na sua casa, tudo aquilo que essa palavra fala. Os dentes do rebanho de ovelhas tosquiadas, lindas, que saem do banho. As ovelhas que não há esterilidade nelas. Teus lábios serão como um fio de púrpura. Olha que coisa linda. Você vai ser a sombra, você vai ser a paz, você vai ser o consolo, tudo aquilo que Deus fez para que você fosse e que você tem tentado ser, mas que Deus precisa curar para que você seja por completo. Feche os olhos um pouquinho. Se isso fez sentido para você, eu quero que você ouça essa canção. Eu quero que você ouça essa canção. Bem lentinho. Faz pequenininho, para elas ouvirem. Deus está te vendo lutar, muitas vezes sem forças lutar, mas sem lutar pelo céu, jamais morrerá. Deus está te vendo lutar, muitas vezes sem forças lutar, até pensas em parar. É normal se cansar. Não abandone a missão. Existem soldados feridos, aquele que te chamou e te escolheu nunca errou. Tu és um vencedor de Cristo. Não abandone a missão. Existem soldados feridos, aqueles que
que te escolheu nunca errou. Tu és um vencedor de Cristo. E aí, com os olhos fechados, permanece aí, por favor. Deus tem visto as suas lutas, minha irmã. Deus tem visto que muitas vezes você tem vontade de abandonar o barco. Deus tem visto que muitas vezes o seu cansaço te traz desânimo. Muitas vezes esse cansaço até faz com que você não acredite mais. Mas Deus te traz para esse encontro, primeiro para que você seja uma mulher restaurada. E restaurada, restaurar os seus. Deus te chamou para essa missão desde sempre. Ele te elegeu. E se algumas situações te fizeram se sentir incapaz, aqui Deus te traz para refazer as suas forças. Nós trazemos feridas da infância, nós trazemos rejeições, perdas, nós trazemos culpas, trazemos palavras que nos machucaram. Muitas vezes chegamos aqui sobrevivendo e não vivendo. Mas Jesus nunca, assim como Ele fazia quando encontrava com aqueles que precisavam de cura, Jesus não se assustava com as feridas. Pelo contrário, Ele se aproximava. O olhar dele revelava a dignidade das pessoas. O olhar de Jesus vai revelar a você aquilo que você realmente é, minha irmã. E de verdade, Jesus quer fazer uma obra por completo. Você não tirou o seu sábado, você não vai tirar o seu domingo para ficar sentada nesse banco apenas ouvindo. Não. O Senhor quer fazer. Você já respondeu: eu quero ser curada. E ser curada exige que nós deixemos para trás tudo aquilo que apagou, que cobriu, que nos fez esquecer daquilo que nós somos. O Senhor vai cuidar de você aqui, nesse processo passo a passo. O Senhor vai te acolher, o Senhor vai te abraçar. Sejam quais feridas você trouxe para cá. Para que você não abandone. Não abandone esse chamado lindo que Deus fez. Você sai daqui fortalecida, forjada, com coragem, porque primeiro sabe que você foi eleita, que você foi escolhida, porque você sabe que você é herdeira de um Deus rico, rico em misericórdia, rico em graça. E segundo, porque você não quer viver a sua vida aqui
sobrevivendo, mas vivendo a plenitude daquilo que Deus tem para você. Não abandone. Não abandone a missão. Existem soldados feridos. Aquele que te chamou e te escolheu nunca errou. És um vencedor de Cristo. Não abandone a missão. Existem soldados feridos. Aquele que te chamou e te escolheu nunca errou. És um vencedor de Cristo. E olha para essa mulher que está do seu lado, a extraordinária que está aí, firme. Que a gente nunca esqueça dessa missão linda que Deus nos confiou. E que Ele vai nos capacitar para chegar até o fim com a missão cumprida. Amém? E só para terminar, rapidinho, continue aí, banda, tá? Por favor. Nós temos grandes exemplos de mulheres que não abandonaram a missão, porque sabiam que através delas muitas coisas, muitas maravilhas iriam acontecer. Você sabe que muitas coisas, muitas maravilhas vão continuar acontecendo ou até te surpreenderão a partir de você. Muitas coisas vão mudar na vida das pessoas a partir de você. Por isso que a gente não pode abandonar a missão. E nós temos mulheres na Bíblia. Eu fui escrevendo aqui todas as mulheres na Bíblia que entenderam isso, que pediram socorro para Jesus e foram mulheres restauradas, porque muita gente precisava delas. Você provavelmente conhece muitas mulheres da Bíblia, mas só para a gente relembrar. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Ela teve a cura da vergonha. Por quê? Foram 12 anos sofrendo. Ela gastou tudo o que tinha. Ela era considerada impura pela lei. Ela vivia isolada. Ela sofria não só no corpo, né? Com aquele fluxo de sangue, mas ela sofria na alma. O que curou essa mulher? A fé. E ela acreditou. Quando Jesus passa, o que ela diz? Se eu tocar apenas no manto, eu serei curada. E foi. E foi. E a beleza que foi a vida dessa mulher. Depois temos Maria Madalena. Maria Madalena, ela tem a cura da identidade. Por quê? Porque quando Jesus esteve com Madalena, se encontrou com Madalena, criou aquela conversa, ela tinha 7 demônios. A identidade dela não era essa, mas havia nela 7 demônios. E aí, pense, uma mulher viver aprisionada numa vida como a dela, sem a identidade daquilo que ela era. E aí, quando Jesus
expulsa aqueles demônios, quando ela se sujeita a tudo aquilo que Deus poderia fazer com ela, ela passa de escrava a discípula de Jesus. E a primeira que testemunha o quê? A ressurreição. Olha, gente. Depois nós temos a samaritana, que é curada da sede da alma. Quando Jesus encontra com ela ali no poço, ela tinha tido 5 maridos. Ela buscava preencher um vazio. Ela ia buscar água lá, na hora que ninguém ia. E Jesus vai ao encontro dela, não condena, e dá a ela de verdade a água que ela tanto precisava. É simbólico ali, né? O poço, a água do poço, mas Deus deu muito mais. Saciou uma sede que tinha dentro. A mulher curada, que agora pode curar. A viúva de Naim, a cura da esperança. Ela havia perdido o marido, agora perde o único filho, perdeu o presente, perdeu o futuro. Jesus olha para ela e antes que ela peça, Jesus tem compaixão dela. E Jesus devolve a esperança. Jesus dá a resposta àquela mulher. Depois nós temos Marta, que é curada da ansiedade. Por que Marta, gente? Marta queria só ficar ali ocupada demais, preocupada demais. Se ocupava muito com as coisas que não eram de Deus. E aquilo gerava uma inquietação nela. Jesus cura. E Jesus diz, Marta, Marta. E quando Jesus diz Marta, Marta, ele não fala no sentido de ser duro com ela, mas para ela voltar-se para ele e se desocupar daquilo que tirava a sua paz. A mulher adúltera, a cura da culpa. Todo mundo queria condenar aquela mulher. E o que Jesus faz? Eu não condeno. Vai e não peques mais. Jesus ali, ele não faz vista grossa para o pecado, mas ele dá a chance de recomeçar. Enfim, tantas mulheres, Ana, tantas mulheres, que assim como nós, traz as suas dores, as suas doenças, as suas feridas, mas que quando olham para Jesus, quando dizem para Jesus, eu quero ser curada, elas não só são curadas, mas saem para curar. Creia, Deus te trouxe aqui para fazer a obra completa em você, para você sair daqui, continuar cumprindo a sua missão e ser cura, e ser amor, ser paz, ser colo, em ser, para aqueles que precisam, a presença de Deus. Não se esqueça daquilo que você é. Não permita que ninguém e nada façam você esquecer daquilo que você é. Pode bater no peito assim agora e dizer para você mesmo: eu sou herdeira, eu sou extraordinária, eu sou escolhida de Deus, e eu quero
neste encontro, deixar aqui tudo aquilo que me fez esquecer daquilo que eu realmente sou. E agora, aí no íntimo do seu coração, agradeça a Deus por ter te feito mulher, por ter te feito esse chamado de cumprir essa missão da sua casa, no seu casamento, da sua família, com seus filhos, no seu trabalho. Ser essa flor, ser esse perfume no mundo e vivendo plenamente aquilo que você precisa viver. Não admita viver mais ou menos. Não admita viver o plano de Deus pela metade. Viva por inteiro, minha irmã. Deixa Jesus te consolar, deixa Jesus te abençoar, deixa Jesus te dar a tua salvação. Deixa Jesus te consolar, deixa Jesus te abençoar, deixa Jesus te dar a tua salvação. Aplauda Jesus. Olha, a gente tem muito mais música para ouvir, não tem não, gente? Vocês concordam? Sim. Amiga, canta um pedacinho de Lindo do Céu para nós. Canto? Vou pedir só duas, mas... Hã? E não tem como falar uma coisa sem falar da outra. Por que Deus quer que a gente viva a plenitude? Pra gente ir pro céu. E pra gente, não é pra gente ir sozinho, é pra gente levar os nossos. Pense a alegria que vai ser. Eu quero chegar lá, gente. Quero muito. E eu quero fazer por onde? A gente precisa fazer por onde? E uma das coisas é fazer bem aquilo que Deus nos chamou a fazer. Sobre as nuvens existe um lindo céu, maravilhoso céu, morada dos anjos. Sobre as nuvens existe um trono, cujo rei está sentado à direita de Deus. Vamos lá, extraordinárias. Céu lindo, céu é o lugar onde eu quero viver pra sempre. Céu lindo, céu é o lugar que o meu Deus preparou pra mim. Céu lindo,
adorando ao Senhor. Imagina perder o céu porque a gente não perdoou. A gente perdeu o céu porque a gente ficou preso lá ao passado. A gente perdeu o céu porque a gente viveu a vida mais ou menos e atribuiu isso ao que os pais não fizeram. Gente, eu não vou desperdiçar os anos que Deus me deu aqui nessa terra para viver mais ou menos. E eu quero falar um negócio para vocês. Se eu for na frente de vocês, eu estarei lá na porta, em nome de Jesus, esperando você. E diz: que bom, extraordinária, você entendeu. Você entendeu. Você decidiu sair de onde você estava para ser aquilo que Deus queria que você fosse. Pense a festa que vai ser, gente. Então, se está difícil, se você chegou aqui pensando: ai, é muito difícil. É difícil, mas não é impossível. Porque nós temos um Deus que vai fazer a obra por completo em nós. A partir do momento que nós decidimos, a partir do momento que nós rompermos todas as resistências e deixarmos Deus ser Deus de verdade. Amém? Amém. Quem quer ir para o céu comigo? Então vamos juntas, vamos lá. Céu lindo, céu é o lugar onde eu quero viver pra sempre. Céu é o lugar que o meu Deus preparou pra mim. Céu lindo, céu onde com os anjos eu cantarei, adorando ao Senhor. Quem que vocês acham de eu pedir mais uma só? Eu vou botar na adoração. Não vai ser adoração, mas mudei porque eu não me. Sério? Sério. Mais uma. Gente,